Hoje a leitura desse salmo realmente será uma grande surpresa. Esse salmo possui 72 versículos. Então, antes de iniciar a leitura, eu vou me deixar conduzir e vou parar no versículo que Jesus me pediu também. Então, vamos iniciar a leitura do Salmo 78. Poesia de Asaf. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que Ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que ele pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo como fogo, e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. E aqui eu faço uma breve pausa no versículo 22. Até aqui, se alguém quiser comentar
sobre alguma palavra, algum versículo que tenha te chamado a atenção. Comenta aqui comigo para me dar um gancho para essa meditação, porque como esse salmo é bem extenso, eu ainda não sei em que versículo eu vou parar para meditar, ou se nós iremos finalizá-lo hoje, tá bom? Então eu vou precisar muito da contribuição de vocês também. Continuando, versículo 23. Porém Deus deu ordem ao céu, lá em cima, e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. Depois ele fez soprar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso ele os destruiu, como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha. Lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus, e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. Aí ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem e rãs que estragaram os seus campos. Eu vou fazer uma pausa aqui no versículo 45 para ler o comentário do Rildo. O Rildo colocou aqui: Deus de ternura e amor oblativo. Rildo e todos que estão assistindo aqui, participando.
eu partilho com você desse comentário, que de fato o que foi lido até então só nos mostra que o nosso Deus é um Deus de ternura, é um Deus de amor de verdade, de amor incondicional. E como traz o título aqui, Deus e o seu povo, né? Mostra aqui claramente a relação de Deus com seus filhos, conosco. Que quantas vezes nós questionamos, nós perguntamos, nós duvidamos. E Deus, com toda a sua misericórdia, compreende que nós somos humanos e nos perdoa. Então, resumindo até aqui o versículo 45, o sentimento também que me traz é exatamente esse, sentimento de amor, porque Deus é amor. Então eu vou continuar, tá? E assim que vocês tiverem qualquer comentário, alguma palavra que lhe chame a atenção, um versículo, podem comentar aqui, porque como eu falei, o salmo ele é bastante extenso, então eu vou seguindo até conforme Jesus mandar e conforme vocês também forem participando e contribuindo aqui, tá? Versículo 45. Mandou moscas para os atormentarem e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras, com a geada e as figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira. Ele deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa, na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto, e os guiou com segurança, e eles não tiveram medo. Mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Eu quero fazer uma pausa aqui no versículo 53. Só voltando aqui um pouquinho sobre quando o salmista falou aqui várias situações, né? Que Deus mandou moscas, mandou rãs, mandou gafanhotos, chuvas de pedra, enfim. Aqui o que Jesus me diz, e como o título do salmo traz, fala sobre o relacionamento de Deus com o seu povo, o relacionamento de Deus conosco, com seus filhos. Então aqui eu vejo claramente assim a figura desse Deus Pai e nós como sendo esses filhos questionadores, né? Às vezes teimosos, e Deus vai ali nos repreendendo de alguma forma, pontuando algumas coisas, puxando a nossa orelha, mas ao mesmo tempo tendo uma enorme misericórdia, porque Ele sabe que nós somos humanos. Ele sabe quem está com seu coração sincero para com Ele, quem é fiel, Ele sabe disso.
e Ele tem misericórdia dos seus filhos. Então, o que Jesus me diz sobre essas pragas, né, que o Senhor enviou, eu vejo hoje assim trazendo para a minha vida, trazendo para o tempo hoje, essa atualidade que a gente está vivendo, nada mais são do que os próprios desafios mesmo da vida, né? A própria pandemia, por exemplo, veio aí como um grande inimigo, como um grande sinal, né? Eu percebi muito essa questão do isolamento como um grande sinal de Deus, né? Porque foi algo assim que calou o mundo, que parou tudo. E claro que trouxe inúmeras mortes, momentos de tristeza, de muita dor. Porém, eu percebo também que houve também muitas pessoas, inúmeras pessoas que cresceram muito diante disso, que souberam voltar para si, voltar para suas casas, aprenderam a se relacionar melhor, principalmente com as pessoas mais próximas, com irmãos, com filhos, com esposo, com esposa. Aprenderam a dar valor a coisas tão pequenas como almoçar juntos à mesa, como passar mais tempo juntos, mesmo que não estejam fazendo nada. Então eu percebo em todas as coisas, principalmente nas coisas que muito nos desagradam, os desígnios de Deus, os propósitos. E aí nosso questionamento deve ser sempre direcionado a algo positivo, a algo que nos leve a algum tipo de crescimento. Como, por exemplo, Senhor, para que eu estou passando por determinada situação? O que tu queres que eu aprenda com isso? O que eu devo transformar em mim para que essa situação mude, para que esse relacionamento melhore? E quando eu falo aqui de relacionamento, eu falo no relacionamento com Deus, no relacionamento entre as pessoas que estão no teu convívio. Tudo é relacionamento. E quando se fala que Deus é amor, Deus é o próprio verbo, o verbo de amar. E como é possível amar se não existir o outro, né? E aqui eu acabei de me lembrar de uma frase. Deixa eu ver se eu localizo aqui rapidinho para vocês. Na verdade, não é bem uma frase, é um trecho de uma mensagem do Papa Francisco que fala sobre isso, sobre esse amor. Achei aqui. Prestem bastante atenção, tá? Há uma escravidão que acorrenta mais do que uma prisão, mais do que uma crise de pânico, mais que uma imposição de qualquer tipo. Essa escravidão trata-se da escravidão do próprio ego. Quem é, por conseguinte, o verdadeiro escravo? E aí ele responde: a pessoa que vive nessa escravidão, acorrentada, aprisionada pelo próprio ego, pela própria imagem dourada de si mesmo. Quem, na verdade, é o próprio escravo? Quem não é capaz de amar.